E quando a gente surgiu em 2016, a gente determinou muito claramente o que a gente queria. A gente queria ter uma empresa forte, uma empresa com uma marca consolidada, mas que principalmente entregasse para os clientes um produto melhor, num preço acessível. E aí em 2016 a gente bateu o primeiro prego na madeira e oficializou a Colinas Engenharia. Com o tempo, a Colinas ela buscou sempre empreendimentos maiores. Então saiu do Colinas Village de 20 apartamentos. Em seguida a gente produziu o Portal das Orquídeas com 16 apartamentos, porém com área de lazer maior. E em seguida veio o Portal das Bromélias com 32 apartamentos. E a gente pode dizer que a Colinas é uma das poucas empresas de Campina Grande, uma das poucas empresas do mercado paraibano e, por que não, do mercado do Nordeste, que investe efetivamente em tecnologia de construção. A gente trabalhou inicialmente o sistema construtivo laje nervurada, depois a gente passou por outros empreendimentos com blocos de alvenaria estrutural e agora com o Portal das Palmeiras a gente está trabalhando com o sistema de paredes de concreto moldado em loco. Então a gente durante esse período, 2018 até aqui, a gente já teve grandes mudanças, tanto na parte administrativa quanto na parte de inovação, na parte de engenharia. Normalmente você quer melhorar a tua construção, para isso você aumenta muito o custo, você repassa esse custo para o cliente não tem condição de pagar esse custo mais alto e esse ciclo não tem fim. Se você não tem a capacidade de investir em tecnologia, em gente, no ser humano que vai te ajudar a construir isso, e em um processo efetivo, isso de fato demanda muito investimento mental, humano e de capital. Se você tem essa capacidade de fazer isso, você consegue sair desse ciclo. E a gente viu essa possibilidade, realmente investiu nisso, entendeu que era o momento e nós conseguimos. O grande objetivo da Colinas, como construtora, é entregar um produto popular e com várias outras qualidades. Não é porque é popular que vai ser feito de toda forma. Hoje a Colinas ela conta com vários sistemas de obra, tanto para controle como também para fiscalização. Então é interessante que a gente vê o crescimento da empresa, principalmente no que diz respeito a processos internos, né, de organização de documentos, organização financeira, de melhorias de processos internos, de implementações de sistemas. E trabalhar num ambiente desse que nos permite aplicar melhorias, buscar novos métodos, que possam sempre, no final, nos dar melhores resultados, isso motiva muito os seus colaboradores. Então, se parar para pensar sobre o crescimento da empresa, né, a gente pode considerar um crescimento exponencial, né? A gente não tem um crescimento linear. A gente começou com empreendimentos muito pequenos na cidade e hoje a gente já está com empreendimentos que se comparado a empresas de longa data, né? Não, a Colinas, sem dúvida, eu costumo dizer aqui no ambiente de trabalho que a Colinas é uma mãe, né? Então, representa meio que a figura de uma mãe no ambiente profissional, digamos assim. Se eu puder dizer dessa forma, seria basicamente isso. E a Colinas é isso, crescimento constante, com pessoas que amam o que fazem e mais do que isso, pessoas que sabem o que querem. Então, essas três palavras resumem bem o que é a Colinas. Desafio constante, resiliência constante e orgulho no final da linha. Orgulho pelo produto que a gente entrega. É uma alegria estar com vocês em mais um episódio. Hoje contando com dois amigos aqui que vão estar conversando com a gente sobre esse tema tão importante que será a ação evangelizadora na casa espírita, também dentro dos lares e das famílias.
Como vocês podem ver, a gente não conta hoje, infelizmente, com a presença de Thaís, por motivo de força maior. Ela não pôde estar com a gente. Então, chamei aqui Denis para conversar com a gente. Denis Medeiros, nosso querido amigo, lá da AME, da Associação Municipal de Espiritismo, vai estar com a gente para conversar com nosso querido amigo Alan Mitchell. Seja bem-vindo, Alan. Seja bem-vindo, Denis. Obrigado. Alan Mitchell, que é palestrante, escritor, uma das pessoas mais criativas que eu conheço. Ele que é idealizador do projeto Meu Pequeno Evangelho, junto com o Luiz Rivas, junto com o pessoal da Turma da Mônica, com o Maurício de Souza. E a gente vai falar sobre todos esses assuntos na tarde de hoje, trazendo para vocês aí muita coisa boa, né? Muito a ser desenvolvido dentro da Casa Espírita, dentro das atividades de evangelização e dentro das famílias. Seja bem-vindo, Alan, mais uma vez. Obrigado. Obrigado por estar aqui com vocês, aproveitar essa passagem nossa aqui em Campina Grande e poder conversar um pouquinho. Já tem muito tempo que a gente não conversa, né? Pois é. Pessoalmente, faz muito tempo que a gente se viu. E eu queria já começar fazendo uma pergunta, porque a gente está aqui com uma pessoa que, como o Denis, que tem muitas atividades nas casas espíritas, e todos nós sabemos que dentro do movimento espírita ainda existe muita dificuldade, né, dentro do movimento, no sentido de fortalecer a atividade de evangelização infantil e juvenil. Alan, na sua experiência, como é que você vê alternativas para esse fortalecimento? Como é que a gente pode chegar numa casa espírita introduzindo esse trabalho ou fortalecendo esse trabalho? Que tipo de, vamos dizer assim, ações a gente pode tomar no sentido de enriquecer e agregar essa atividade dentro da casa espírita? Perfeito. Essa pergunta é uma pergunta que ela é sinalizada e reenviada várias vezes, porque a gente quer oferecer um espaço agradável para a garotada, né? Para as crianças, para os jovens. E muitas pessoas perguntam como trazer, como incentivar, como estimular, como criar um ambiente agradável para eles. E o que a gente percebe é que as casas espíritas que mais estão lotadas ou cheias de crianças são aquelas que as crianças se sentem confortáveis. Assim, é o lugar onde as crianças veem o espaço da casa espírita não como um ambiente religioso, que eles têm que ir lá se prostrar para alguém, em que eles ainda não entendem muitas vezes, mas um local onde eles são bem recebidos, acolhidos. Assim como qualquer pessoa que vai à casa espírita está em busca de perguntas, em busca de respostas, em busca de esclarecimento, em busca de um lugar para fazer entender a sua dor. Então a criança, ela quer chegar no lugar e ela poder ser criança, né? Então a criança, ela quer gritar, ela quer brincar, ela quer correr. E aí quando a gente oferece na casa espírita um espaço para que ela aprenda brincando, aí é fantástico. Por que o aprender brincando? Porque quando ele vai para a escola, quando vai para a creche, o lugar é colorido, é bonito, não é, Denis? É um lugar em que a criança quer se jogar no chão. Então, por isso que eu falei com o Denis quando eu cheguei lá no Centro Espírita da AME, eu falei assim, tá vendo aqui, ó? A entrada tinha uma graminha bonita, aí tinha uns cogumelos, sabe? Aquela coisa colorida que já dá um aspecto de que a criança encanta, né? No primeiro lugar. A criança. A criança se sente confortável, seja bem-vinda. Porque esse é um lugar muito sisudo, muito fechado, esse lugar que eu acho que não é pra mim, não. Acho que eu entrei no lugar errado aqui, sabe? Parece você entrar num ambiente que não é pra você. Então, quando o ambiente ele é preparado para a garotada, ele é preparado para a família. Porque quando os pais chegam com seus filhos, quando vocês chegam com seus filhos num lugar e você está levando o seu filho, sua filha, você quer que o seu filho seja bem recebido naquele lugar. Se você chegar num lugar e sua filha não é recebida, você não vai se sentir bem, você não vai se sentir confortável. Então a casa espírita ela precisa assim, procurar ter o espaço ambientado. Tatame colorido, já fica preparado. Deixa os tatames coloridos ali, empilhados, para poder colocar para a criançada. Lugares com paredes pintadas, os brinquedos, a mostra, livros coloridos. Você tem que ter um ambiente em que a criança vai chegar e vai dizer, opa, eu vim aqui, eu vou brincar, vou me divertir aqui. E claro, nós que somos adultos, temos que deixar um ambiente brincante, mas também o ambiente aprendizante, vamos dizer assim. Um lugar de aprender. Então ele vai aprender brincando, fica leve. E é interessante, Denis tem um trabalho, por exemplo, que fala com respeito a um tema muito, que ainda para muitas famílias é um tabu, né? Que é a questão, por exemplo, da morte, né? Denis tem até um livro nesse sentido. E aí eu queria a contribuição dos dois no sentido de como é que a gente consegue levar temas sensíveis
para uma evangelização ou para uma educação na infância? Como é que a gente consegue fazer isso? Isso é uma questão que eu vou começar falando e vou passar para a Ala, porque eu fui 13 anos evangelizador, né? Então passei uma parte da minha jornada aí como evangelizador de infância. Então, ali, 13 anos na mesma turma, com 5 e 6 anos. E sempre foi muito tranquilo conversar com as crianças, por exemplo, sobre morte. Sim. Né? Então, talvez isso venha lá de trás, que eu nem me tocava que hoje eu estaria fazendo esse trabalho, mas eu queria falar sobre morte com as crianças. Nunca nenhuma criança saiu correndo, chorando, desesperada. Nunca aconteceu isso. Com medo de morrer. Inclusive, com medo de morrer ou com medo de algo que ia ver, enfim. Inclusive, tem um livro que eu acho muito bacana, O Meu Avô Desencarnou. Sim. Né? Um livro infantil, então eu levava a historinha lá sobre o dia de finados, a gente contava o que era, o que representava aquilo. Agora, a grande questão é como aquilo continuava ou não em casa. Sim. Se quando a criança chegava em casa, o pai dizia, não fale isso aqui, né? Não fale isso que isso vai atrair. Tá tudo muito bem na nossa família. Né? Então, é preciso falar, sim, porque em algum momento isso vai acontecer. E às vezes a gente acha que só vai acontecer lá na frente. E aí a criança perde um avô, perde um pai, perde um irmãozinho. Né? Então tem que estar minimamente preparado para isso. Então é importante sim falar na infância, na adolescência, na juventude. E claro, com a linguagem adequada. Né? Eu sempre falo muito isso nas minhas palestras sobre falar com criança. O pessoal diz assim, Deus levou. E aí tem que ter muito cuidado com isso. Né? Porque aí a criança... a gente cria um outro problema. Deus levou, então não gosto mais de Deus. Porque Deus levou meu avô. Né? Então, como falar? E aí, a Ala vai dizer como é que vai falar. A pessoa mais criativa do ambiente tem que dizer a gente as ideias. Inclusive, tem livros, tem obras que falam também dessa questão da morte de uma forma lúdica, como deve ser, mas com respeito e com verdade. Né? É verdade. E é interessante, porque quando você fala assim, Deus levou, isso é um grande perigo, porque... a gente começa a tentar usar as palavras que a gente cresceu ouvindo há muitas décadas atrás para poder ir repetindo, para a gente fugir de trabalhar os temas, de enfrentar o tema. Porque se em casa eu não quero conversar sobre isso, então vai conversar onde? Então eu só posso conversar naquele mesmo ambiente? Sim. Então, o ambiente confortável é aquele ambiente que você pode tratar qualquer assunto, porque ninguém vai ter medo de falar. A casa espírita ela tem que ser esse lugar. Então, quando a gente vai falar sobre a morte com as crianças, você tem tantos vídeos, filmes hoje infantis que falam sobre isso. Você vê, por exemplo, Paranorma. Paranorma, ele encontra a avó de forma natural. Ele conversa com os espíritos, andando na rua e vai conversando. É uma coisa natural dele. Quando você vê, por exemplo, A Vida é uma Festa, é a mesma coisa. Você está ali lidando com a morte. Sim. Porque a morte é o processo natural. A única coisa que a gente tem certeza quando encarna é a morte. Né? Agora, é claro que a gente estar preparado para ela denota e demanda da gente uma preparação mesmo, denota esforço. Porque a gente não quer enfrentar esse momento. Eu estou bem com minha mãe. Minha mãe fez cirurgia hoje, né, inclusive. Então, minha mãe fez cirurgia. Eu não quero nem pensar nisso. Claro, mas eu não quero pensar. Mas não é uma coisa que pode acontecer? Pode dar um erro, pode acontecer qualquer coisa. Eu posso, na minha ida agora para voltar para casa, para Uberlândia, pode ser que eu não chegue. Então, minha mãe precisa estar preparada, meus amigos precisam estar preparados, meus irmãos precisam estar preparados, porque é a coisa mais natural que pode acontecer. Então, você vê filmes que falam sobre isso. Você vê também livros, os livros infantis, que tratam de uma forma engraçada, leve. A gente tem o Chico Bento Além da Vida, que vai falar sobre a vida essa relação do Chico Bento com a irmãzinha dele, né? Que vai aparecer, que ela vai escolher nascer na família do Chico Bento. E nasce, e vem com aquela alegria, traz aquele carinho, que é o natural quando a criança nova chega. O espírito chega trazendo aquela renovação, esperança, né? E aí ela precisa voltar mais cedo, ela precisa retornar. A gente não está preparado para isso, mas ela precisa retornar. Nenhum pai, nenhuma mãe está preparado para devolver o seu filho. Nós achamos sempre que nós vamos voltar primeiro. Nós vamos terminar nossa tarefa, cumprir tudo que nós tínhamos que cumprir com eles, ensinar tudo que tem que ensinar. Eles vão se tornar pessoas melhores, a gente quer ainda acompanhar isso. A gente quer acompanhar esse processo e depois disso tudo, eu volto. Aí ele fica e continua. É a minha sementinha que eu deixei. Só que às vezes é o contrário. Por que é o contrário? Porque existem questões particulares muito específicas nessas relações que nós temos.
E a gente vai aprendendo isso. Então, o livro do Chico Bento fala sobre isso. A gente tem Minha Bisa Perdeu a Memória, que vai perdendo a memória e de repente você... É como se fosse um tipo de luto, porque a pessoa parece que não está mais ali presente. Mas aí você vai trabalhando com outras questões. Então, por exemplo, o Outro Lá. O Outro Lá fala de um mundo espiritual, onde você vai, você volta, né? você vai e você volta. Então você precisa estar sempre aí vivendo esse processo de viagens simultâneas, né? Que sempre vai e volta, vai e volta. A gente precisa aprender a lidar com isso, né? E além desses temas, a gente tem outros temas sensíveis, né? Que são objeto de análise, de estudo dentro da própria atividade evangelizadora. E eu também fui evangelizador de infância durante o tempo, hoje a gente faz parte de um grupo de juventude. E desde sempre a gente foi meio que educado como evangelizador a seguir um currículo. Por exemplo, a Federação Espírita Brasileira, ela tem um currículo com temáticas, né, que vão sendo desenvolvidas ao longo do ano e que trabalham, né, exatamente os aspectos principais da vida, eu diria assim. Como um todo, né? Começa com o estudo do corpinho, por exemplo. E isso é muito importante na infância, principalmente do comecinho, que a criança vai começar a se entender como ser, se identificando, né? Como isso pode ser, como um currículo, por exemplo, como da Federação Espírita Brasileira, ele pode ser trabalhado junto com eu diria, um aspecto mais regionalista, mais específico de cada casa espírita, ou de cada cidade, ou de cada realidade. Como é que a gente consegue juntar as duas coisas? Isso é fantástico. A própria federação, hoje, ela não trabalha mais com a ideia de ter um currículo de conteúdo, de roteiro, que tem que ser seguido à risca. Na verdade, todos os roteiros da FEB sempre foram roteiros sugestivos, orientativos, né? Aqui, existe uma orientação, existe um estudo que a gente aplicou aqui, que é o do campo experimental da FEB, que é onde eles estudam, preparam, executam, eles veem o resultado, analisam o resultado e depois compartilham. E justamente por isso que existe o CFN, os Conselhos Federativos Nacionais, 2 vezes ao ano, para se reunir, para discutir e tudo mais. E aí, esse material, quando é compartilhado, a gente tende a ter uma noção de como o material pode ser construído, que precisa ter um roteiro, é necessário que o evangelizador ele estude. Como é que ele vai falar sobre a Gênese, se eu não estudo um pouco sobre a Gênese para poder adaptar aquilo às crianças, aos jovens? E aí eu lembro da palestra de um seminário do Raul Teixeira, que ele fala que, olha, o pessoal me leva, quando eu vou para casa espírita, me leva para conhecer a casa, eu ficava meio assim. E aí, por que ele ficava assim? Porque as pessoas vão levar e ele pode ver alguma coisa que ele encasquetar, né? Ele fica meio assim. Aí uma vez ele falou que o pessoal levou ele para casa espírita, mostrou, isso aqui é a sala tal, isso aqui é a sala da mediúnica, aqui é a sala do passe, aqui é a sala da evangelização. Inclusive tá tendo uma aulinha agora, Raul, vem cá, dá uma olhadinha. Aí a moça tava lá, a senhorinha, dando uma aula. De repente, quando eu tava dando a aula, aí a moça falou assim, olha, hoje vamos falar sobre a Gênese. Nós vamos ouvir agora a história de Adão e Eva, porque Adão foi submetido a experimentar, cair na conversa da Eva e comeu a maçã. Eu falei, meu Deus. Por quê? Porque a gente ainda está trazendo os reminiscências, o resquício das outras religiões. Porque a gente aprendeu e a gente ainda não fez o transfer, né? Não fez a transferência, a virada de chave. Então é necessário que a gente estude a nossa obra básica, né, as obras básicas de Kardec, entenda o que os espíritos que são superiores a nós, eles estão nos explicando. Eles são espíritos superiores porque eles têm mais experiência, eles têm mais bagagem. É como se fossem nossos irmãos mais velhos, que aí, tendo mais conhecimento, estão tentando nos explicar. Aí, às vezes, a gente é muito resistente, né, Denis? A gente fica assim, não concordo com isso, não. E fica, cruza o braço e birra, e aí a gente não quer ouvir. Então, quando a gente entende um pouquinho, aí a gente começa a perceber que é possível pegar aquele roteiro que foi construído muito bem, mas que a gente pode administrar na nossa realidade. Então, aqui em João Pessoa, a gente tem, em João Pessoa e no Campina Grande, a gente tem aqui uma qualidade cultural muito grande e uma cultura muito, e um clima muito próprio. Que aqui vocês podem trazer esses elementos e aplicar na aula, porque você vai enriquecer a sua aula. Porque é uma coisa que está perto da criança, perto do jovem, perto dos pais. É o que o Paulo Freire falava, de você querer alfabetizar alguém, mas trazendo os elementos que aquela pessoa já conhece. Você não vai tentar alfabetizar um lavrador
com os elementos que você conhece da aula digital, Urbano, da né? inteligência artificial, nada disso. Você vai trazer coisas do dia a dia dele. O que ele tem contato? Ele tem contato com o trator, ele tem contato com a enxada, ele tem contato com a terra, com a vegetação. Então, traga isso. Com sementes, com As plantas. sementes, plantas, você vai ver a riqueza, o efeito muito melhor. Eu acho que a gente pode utilizar muito isso nas nossas aulas de evangelização. Muito bom. E, Marcos, enquanto gestão assim da Casa Espírita, a importância de incentivar cada vez mais as Eu ia te capacitações. perguntar exatamente isso. Né? As capacitações. Todo ano, pelo menos, assim, 2 capacitações, né? Uma por semestre. E aí, vendo, inclusive, essa realidade das casas espíritas ali da Redondeza, quais são as necessidades, quais são o que é que eles precisam, não é? Se é, de repente, alguma coisa mais de conteúdo mesmo, se é alguma coisa mais de elementos para incrementar na aula. Sim. Então, a gente tem essa função de incentivar essa formação do evangelizador, Sim. porque muitas vezes o pessoal acha assim, é a evangelização da casa, é só um menininho ali. Né? Só porque é E no aí- cantinho da sala, ele toma conta. Então, assim, desde do que você falou lá no início, de a organização da sala, né? Então, gente, tudo bem, não é toda casa que é grande, que a gente tem várias salas, vários espaços, mas tem um espaço compartilhado, mas que pelo menos ali, naquele cantinho, identifique-se que é uma evangelização, tem um colorido, alguma coisa, mesmo que seja alguma sala compartilhada, um negócio bacana, bonito, atrativo, que no momento do estudo a gente consegue juntar ali, mas no momento da evangelização a gente consegue espalhar e deixar a criança, como ela disse, ser criança, deixar ela à vontade. Mas em relação a essa questão da capacitação também, a importância de incentivar esse estudo, porque eu já vi muita gente dizendo assim, a gente sabe que várias pessoas chegam na Casa Espírita para um atendimento fraterno, e aí chega precisando de vários amparos ali, de esclarecimento, de estudo, mas tem muita gente que diz assim, precisa trabalhar, né? Precisa trabalhar para ajustar essa mediunidade descontrolada aí e tal, vai para a evangelização. Aí vai descontrolar a evangelização também, né? Então, assim, vai desestruturar ali também. Não, para estar na evangelização, você precisa estar minimamente organizado, estruturado, estudar para fazer isso, né? E eu digo isso com essa minha experiência, eu passei esses 13 anos só na evangelização de infância e com os meninos ali de jardim, 5 e 6 anos. E a gente via que era cada pergunta que você recebia. Às vezes é barra para responder, viu? Que realmente, se você não tivesse o conteúdo ali, você desestrutura, entendeu? Essa clientela é difícil. Cada vez. E eu imagino hoje, né? Os que chegam hoje devem estar muito mais forte isso. Então, a gestão da Casa Espírita precisa desse olhar especial, sim, para a evangelização, até como eu disse hoje na nossa capacitação lá, que foi uma parceria da Federação Espírita Paraibana com a Associação Municipal de Campina Grande, a importância desses momentos, e de investir nessa evangelização, porque são as crianças e os jovens que estarão à frente das casas espíritas e do movimento espírita daqui a pouco tempo, né? Exatamente, era isso que eu ia perguntar a você, com relação a essa sensibilização dos trabalhadores da Casa Espírita como um todo, e principalmente das gestões das casas espíritas, porque tem 2 pontos que eu acho principais dentro do trabalho da evangelização. Tem vários pontos, mas esses 2 se destacam muito, que primeiro ponto, é a educação dos espíritos. Eu posso falar por mim, eu sou cria de evangelização, né? Eu nasci num lar espírita, fui evangelizado dentro da casa espírita. Nós 3, né? Pois é. E eu costumo brincar, eu não sei o que seria de mim se não fosse a evangelização. Eu digo mesmo. Eu acho que eu tava na bagaceira mesmo, surto. Sem dúvida. E a outra questão é exatamente essa formação de continuadores, né? Teve um censo até recentemente, né, do IBGE com relação ao decrescimento do número daquelas pessoas que se declaram espíritas, mas fora isso, é notável um envelhecimento dos espíritas, vamos dizer assim, né? Sim. A gente tem cada vez mais um envelhecimento do grupo dos espíritas e eu noto uma certa dificuldade, eu diria, das famílias se integrarem a esse trabalho. E aí eu queria perguntar exatamente isso a vocês dois. Como é que a gente consegue sensibilizar as famílias para virem para o centro espírita? Não só os filhos, não só os jovens, não só os pais, todo mundo. Sim. Participar ativamente dessa comunidade que é o centro espírita.
Perfeito. Eu acho que você falou muito bem encerramento desse questionamento. A comunidade espírita. Na casa espírita existe uma comunidade de pessoas. Né? Ali estamos reunidos algumas pessoas que têm o mesmo interesse, que é aprender, evoluir, e a gente, se possível, ser de uma forma divertida, leve. Então, quando a gente, por exemplo, o livro da Turma da Mônica, o objetivo sempre do início foi esse. É aprendizado, mas de forma leve e divertida. Porque a garotada, aqui, a criançada da Turma da Mônica, eles vivem todos os momentos deles dessa forma. É engraçado e leve, é divertido. Então, para aprender sobre a doutrina espírita, também tem que ser assim. Então, quando a gente vai para a casa espírita, como é que a gente vê essa questão do envelhecimento? Claro, muitas casas espíritas estão envelhecendo. As pessoas, como eu falo, não é a casa que está envelhecendo, a casa naturalmente vai envelhecer, né? Que tinha 59 anos ontem, hoje está com 60 e por aí vai. Mas as pessoas que estão ali convivendo na casa espírita, administrando ali, a gente precisa pensar em alternativas para essas atividades elas serem dinâmicas para o ponto de convidar os jovens a participar delas. Mas como é que o jovem vai participar da casa espírita? Como é que as crianças vão participar? Quando a gente permite eles fazerem parte. Por quê? Por que nós fazemos parte desse planeta? Porque nós estamos aqui assumindo a responsabilidade como administradores da casa espírita, como gestores, como administrar um podcast. Por que isso? Porque nós estamos nos colocando à disposição de sermos co-criadores. Co-criadores. Essa é uma palavra que eu precisei entender assim muito, porque co-criar significa assumir a sua responsabilidade. Porque se você adquirir um conhecimento, está na hora de você compartilhar ele. Não é porque eu descobri uma coisa aqui agora e eu vou emitir minha opinião sobre ela, que aí já é outra coisa. Emitir opinião é outra coisa. Você tem opinião, a sua opinião é uma coisa. Mas o conhecimento, ele não vai mudar com a minha opinião. O conhecimento não pode mudar. Né? Então, essa que é a diferença. Então, quando a gente vê que a casa espírita está envelhecendo, é porque a gente não consegue entender que o outro também precisa fazer parte disso. Eu acho que o outro não é capaz de me ajudar. Eu acho que o jovem não é capaz de participar. Ele não está pronto. E esse não está pronto nunca. Então como é que a gente faz para deixar ele pronto? Bem, jovens sabem tocar música, sabem cantar, eles sabem fazer teatro, eles sabem contar histórias, eles sabem falar. Pode dirigir uma palestra, sabem ler. Então assim, eles sabem um monte de coisa. É só deixar eles participarem. Faça, né? Então, por exemplo, hoje a gente viu lá um menino, esse é do Beto, né, da história da Grande Viagem. A Grande Viagem, do livro da Miriam Duz. Então, quer dizer que o menino, ele sabe desenrolar, ele sabe desenvolver, ele sabe se apresentar, falar. Daqui a um tempo, se você deixar e convidar, ele vai ser evangelizador. Ele vai preparar, arrumar a doutrinária da casa. Ele vai poder fazer a prece inicial da casa. Se você deixar, ele vai ler uma mensagem e vai fazer uma observação. Vai fazer um comentário muito bom sobre o que ele leu. E daqui a um tempo ele vai fazer palestra numa boa. Agora, se a gente ficar podando, não, temos que esperar. Esperar o quê? Esperar ele terminar a escola, terminar a faculdade, fazer um curso de palestrante para depois vir? Vai embora. Igual passarinho. Então, é por isso que depois essas pessoas vão viver a sua vida profissional, afastar da casa espírita, vão ganhar o mundo. Quando ganharem destaque na sua vida profissional, é que a gente vai convidar eles. Então a gente está deixando muito tempo. E enquanto essa pessoa está longe, a gente está deixando de muitas pessoas também aqui com fome, com sede dentro da casa espírita. Então a gente tem que lembrar lá da mulher que está no poço, que ela está sedenta. E Jesus vem dizer, mulher, dá-me de beber. E ela não sabe, não entende. Eu fico, mas como é que você quer a água aqui? Você está me pedindo porque eu sou samaritana, você não entende que somos diferentes, você não se sente superiores a nós? E aí ele vai dizer, não, mulher, mas é que na verdade... Se você soubesse quem é este que te pede de beber, você saberia que é você que deveria me pedir. E eu lhe daria água viva, que transbordaria de ti e você nunca mais sentiria a sede novamente. Olha que ideia! Imagine uma pessoa te falar isso. A pessoa tem que estar muito segura de si para falar isso. Ou então a pessoa é muito arrogante e pedante. Né? Como a gente vê a história, a gente sabe o spoiler de toda essa história, a gente sabe que esse cara não era arrogante. Esse cara sabia muito do que ele estava falando. Então Jesus é esse cara que a gente tem à nossa disposição para ter a segurança total de que quem entrar na casa espírita vai ser sim bem alimentado. E acabou. A confiança da evangelização é essa. É que nós temos Jesus do nosso lado, porque a gente entende um pouquinho de onde é a direção que ele está nos levando, nos guiando. Agora, às vezes, a gente precisa fazer muito esforço para adaptar esse material, esse conteúdo e colocá-lo em prática. É uma via de mão dupla, né? A gente precisa ter o compromisso do jovem, né? A dedicação do jovem, mas também é um exercício de humildade de quem está à frente de
soltar um pouco, né? Descentralizar ali, colocar essa responsabilidade, porque eu também sou fruto dessa geração mais nova que entrou na Casa Espírita para estar à frente de alguma atividade, algum trabalho. Faz uns 15 anos que eu estou em cargo dentro de Casa Espírita, e porque pessoas que tinham ali a idade de ser meus pais, meus avós, disseram, bora, Denis, eu confio, vai dar certo, você consegue assumir isso aqui. E a gente vai assumindo um pouquinho, depois vai assumindo ali, vai dando conta, vai mostrando a sua dedicação, o seu compromisso, mas precisa ter oportunidade, né? E são essas pequenas oportunidades, como você falou, a leitura de uma mensagem, um comentário, é muito importante isso, para que eles se sintam parte da Casa Espírita. Você falou essa questão da comunidade ali, a gente vê isso na gestão da escola também. A comunidade escolar envolve todos ali, família, colaboradores, professores, enfim, todo mundo. É muito importante essa ida da família à Casa Espírita também. Todo mundo se sentir em casa, se sentir bem ali, se sentir à vontade. Como no MIEP, né? A gente tem um movimento de integração espírita na Paraíba e a gente fala em várias entrevistas. É um evento para a família. A gente tem MIEP Baby, MIEP 1, MIEP Jovem, a parte dos adultos. E isso não pode ser só ali no período do carnaval, no evento. Isso tem que ser ao longo do ano, porque isso é o que vai formar a família cristã espírita, que vai ser exemplo aí na sociedade de como ser uma pessoa de bem. Um espírito que está ali buscando suas melhorias. Exato. Os eventos espíritas, palestras espíritas, não pode ser com temas que sejam específicos e que esquecem da família. Não pode ser assim, vamos falar sobre a mediunidade, sabe? Não pode ser assim. Tem que ser a mediunidade pensando na família. Sim. A mediunidade, porque quem está ali sofrendo com algum tipo de obsessão ou que está despertando a sua mediunidade, ele tem pai, tem mãe. Ou despertou a mediunidade, como aconteceu com um amigo nosso. Ele despertou a mediunidade porque um primo desencarnou, ele viu o primo. E não sabia explicar isso, porque o pessoal ao redor, quando ele falava que viu o primo, o pessoal achava que ele era doido. Que estava vendo coisa, que estava com um problema psicológico, psiquiátrico. Então, quando você vê isso, significa que precisa de um suporte da família. Aí alguém vai e conduz para a Casa Espírita. Então, lá ele vai buscar um suporte. Sim. Nesse suporte, a gente vai fazer o atendimento fraterno da Casa Espírita. Então, chegar na evangelização da Casa Espírita, por isso que a gente fala toda hora, evangelização da Casa Espírita não é só a evangelização da Casa Espírita. É uma teia. Sim. É uma teia conectada a todos os trabalhos da Casa Espírita. A evangelização tem que estar conectada a atendimento fraterno, porque é um pouco de atendimento fraterno. Porque quando chega alguém ali na Casa Espírita, uma criança, um jovem, e começa a perceber alguma coisa ali, aquilo ali tem um viés na família. Sim. Tem alguma coisa aconteceu. Então, dá pra gente... ela, né? Sim, sensibiliza. E você envolve todo mundo. Então, se existe uma grande dificuldade com a criança, com o jovem que está chegando ali, de repente, será que se a gente conversar com o pai e com a mãe, com o responsável que está ali, será que a gente não vai entender melhor essa situação? Porque se você deixar isolado e achar que o problema é a criança ou que é alguma coisa de fora que está influenciando a criança somente, você não vai entender e não vai conseguir ajudar. Eu acho importantíssimo a questão de trazer a temática da família para o contexto de uma atividade de evangelização, porque, como a gente brinca e diz, né, a gente é cria de evangelização. Eu posso falar por mim, pela minha experiência e pela experiência lá em casa. Lá a gente teve uma firmeza muito grande de nossa mãe, no sentido de levar a gente para a Casa Espírita e manter a gente ligado nas atividades. E eu posso dizer que teve um marco na minha vida que de fato consolidou aquela firmeza que minha mãe, enquanto aquela, vamos dizer assim, chefe da nossa família, proporcionou pra gente. Porque quando eu tinha 25 anos, eu passei num concurso na Bahia. A gente chegou a se encontrar lá, né? Algum tempo depois. 25 anos, concursado, novo, vai pra Bahia. O que é que o jovem vai procurar na Bahia? O normal. Meu Deus. Então, a primeira coisa que quando eu cheguei na Bahia, a primeira coisa que eu procurei quando eu fui morar na cidade que eu fui morar, foi procurar um centro espírita. Pra me integrar às atividades. E não me arrependo de jeito nenhum, porque foi uma das experiências mais enriquecedoras na minha vida. Conhecer a Casa Espírita que eu conheci na cidade que eu morei. Então, esse fortalecimento moral que a evangelização proporciona pra gente, num contexto da comunidade, dentro da Casa Espírita, mas também num contexto familiar, ele é muito importante. Sim. Ele, assim, eu diria que ele é libertador, porque a gente está falando, mais uma vez, o ponto principal aqui é a educação dos espíritos. A doutrina espírita está aqui por um motivo no mundo: educar os espíritos. Exatamente. E aí, no contexto familiar, a gente entra agora. Eu queria que vocês contribuíssem um pouco
nesse sentido de como é que os pais, por exemplo, que estão com dificuldades na criação de seus filhos, não falo nem dificuldade mediúnica, alguma coisa, né, sobrenatural para a ideia de muitos. Para a ideia de muitos, mas aqueles contextos mais comuns, né, do dia a dia. É a dificuldade de usar o celular, é o vício em jogo, é a preguiça, o estudo. Como é que os pais podem enfrentar isso e como é que a Casa Espírita pode apoiar os pais nesse sentido? Ô Marcos, antes de Ala falar um pouquinho sobre isso também, você falando de família, eu lembro muito assim da nossa experiência na AME com a evangelização de bebês, que é recente. Eu acredito, Iria vai saber isso mais de maneira correta, mas eu acredito que tem uns 2 anos, 3 no máximo. E como é a evangelização de bebês, os pais vão. Sim. A gente vê a Não tem energia como não é ir, né? diferente. Né? É diferente. Então eles têm que ir aquele envolvimento Ativamente, né? Não é entre as passivo. famílias, né? As dinâmicas do pai e da mãe com o filho. É muito bacana. Né? E o quanto isso se perde, né? Depois que deixa de ser o baby para ser o infantil, ali com os 4 anos. Né? Tem algumas casas aqui na nossa cidade, por exemplo, que tem paralelo à evangelização dos pais, uma reunião ali com os pais, mas ainda é algo muito tímido, é algo que ainda está meio solto. Então, também precisa se pensar nisso, né? Nesse acolhimento, porque essa experiência com os bebês é muito importante. Assim, a gente vê os laços familiares ali muito fortalecidos, né? Perfeito. Quando a evangelização, por isso que se fala tanto da importância da evangelização da infância, não somente da infância, da juventude, mas de bebês, de gestantes. Porque se você tem um espaço na Casa Espírita para trabalhar a evangelização de gestantes junto com bebês, eles vão começando a integrar. A gestante já vai começando a ver, olha a dificuldade para ter esse menino não para quieto, meu Deus, será que o meu vai ser assim? E já começa a ficar preocupado. Uma mãe evangeliza a outra. Né? Tranquiliza também a outra. Ai, meu Deus, será que vai ser assim? O coração palpitando. Assim, não, minha filha, não é assim, não é só nesse momento, é porque ele tá aqui ele se solta. Mas lá em casa é tranquilo. Eu falei, nossa, tomara que o meu seja assim. Então, depois disso, é natural que a gente comece a perceber que, como o Denis falou, a criança vai crescendo, chega os bebês, os pequenos, até 3, 4 aninhos, como eles são muito dependentes, tudo que a criança faz, o pai e a mãe têm que saber. Então eles sabem qual é o brinquedo favorito, qual é a cor que ele gosta, qual é o desenho animado, o hábito. Tudo, o hábito, né? Começa a saber tudo. Mas depois vai crescendo, ele vai ganhando independência. Aí eu lembro do meu, Miguel, quando ele mora em Brasília, quando ele ia para lá para Uberlândia, ficava uns dias comigo, voltava. Aí teve um momento que ele ia, aí ele precisava ir pro banheiro. Ele, pai, quero ir no banheiro. Eu ia no banheiro, levava ele, fazia xixi, voltava. Aí pronto. Aí depois de novo, pai, quero ir no banheiro de novo. Aí depois ele ficou um tempo. Quando ele já tava mais velhinho, aí uma vez ele chegou, pai, eu vou no banheiro. Aí eu fui atrás, né? Vou ajudar. Natural. Daqui a pouco, quando ele chegar lá, perto do banheiro, ele, opa. Que é isso? Barrou na porta, assim, botou o pezinho, a mãozinha, foi... Que foi? Vai pra onde? Eu falei, vou te ajudar. Ele falou, não preciso não. Eu me viro aqui. Aí eu falei, meu Deus, o menino cresceu, eu não percebi. Então ele vai ganhando independência. Porque a um momento a criança vai falar uma coisa que você diz, meu Deus, mas todo dia estava indo, de repente mudou. Não é o de repente. É porque ele vai ganhando, você vai ensinando a ele vai ganhando independência, uma hora ele conquistou aquilo. Então, sucesso para você e para ele. Então a gente tem que ficar feliz por isso. Só que quando ele vai ganhando independência cada vez mais, aí a criança vai se afastando, vai querendo ficar mais tempo ali, mais tempo lá. Então não precisa ficar grudadinho com você o tempo todo. Então chega um momento que ele começa a ter gostos que você vai perdendo. Você vai desconhecendo. Então se você se afasta um pouco, você vai afastando também essa troca. Por isso que eu falo para os pais, quando a criança pergunta, é aquela época dos porquês, aí os pais amam esse momento, né? Por que não para? Por quê isso? Por que aquilo? Aí chega um momento que tanto fazer o porquê, é uma hora o pai, ai meu Deus, não aguento mais. Vai filho, toma aqui, aí dá o celular para a criança. Aí a criança começa a mexer ali. A criança não vai deixar de fazer as perguntas. Sim. Ele só vai parar de fazer a pergunta para você. É verdade. Ele vai continuar fazendo pergunta, mas agora ele vai perguntar para o Google. Se ele não sabe ler, ele vai descobrir o botãozinho do microfone e pergunta tal coisa e a coisa aparece. Então você vai perder a possibilidade de troca com ele. Então se ele se afastou, você não sabe mais o que ele está pensando, não sabe o que ele está perguntando. Por isso que a troca é importante. Como é que faz para deixar a criança e o jovem continuar indo na casa espírita? Quando você continua próximo dele. Eu sei que é dia a dia da trabalho, te toma muito tempo, você quer dar um melhor conforto para os seus filhos, mas chega um momento que você vai ter que fazer uma escolha.
Eu lembro de um pai que falou assim: Alan, eu tava trabalhando no final de semana, viajando direto para dar um conforto à minha família e tal, mas aí de repente eu percebi que minha filha tava emagrecendo, tava muito magrinha. Eu pensei que minha filha tá doente. Filha, você tá bem fazer um exame? Eu falei: não, pai, tô bem. Ah, vou fazer os exames. Aí daqui a pouco, não, pai, é porque eu tô seguindo uma influenciadora que eu gosto muito, e aí ela falou que era pra fazer isso aqui. Aí falou, o quê? Aí falou, jejum intermitente. Criança de 10 anos. Então eu comia um dia, no outro dia ela não comia nada. Então praticamente ela perdeu muito peso. E aí daqui a pouco ele ficou assim, meu Deus. Aí ele se conscientizou. Ele, opa, tem uma coisa errada. E ele falou ali eu precisei intervir, porque senão eu poderia estar perdendo a encarnação da minha filha. Porque ela começou a perder muito peso e começou a ficar quase anêmica, né? Com anemia. E aí ele começou a participar mais, começou a se envolver mais. E aí trouxe de volta o contato com a filha. E então, graças a Deus que ainda teve a abertura de ela dizer o que foi. Dela né? dizer, não tem, porque né? muitos não falam mais, Sim. não conversam. Então quando ele teve essa possibilidade de conversar com ela, então quem voltou a ser o influencer da vida dela? O pai. Porque antes era só os outros. Então por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. O uso das telas digitais a gente tem que tomar com muito cuidado, acompanhar. Né? Claro que tem aqueles os aplicativos que vai acompanhando o que a criança está vendo e manda foto, manda vídeo. Por quê? Porque é a criança. Aquele ambiente do celular, das telas, é um ambiente que, dependendo de onde esteja, é um ambiente como se fosse uma rua escura à noite. Você não sabe com quem ela está andando e você não deixaria seu filho sozinho de 5, 6 anos andando na rua, sozinho, num lugar que você não conhece, com quem você não conhece. Então, por que deixamos ele nas telas, sozinhos? Eu costumo dizer assim, na evangelização da juventude, os jovens costumam perguntar de tudo, né? E a gente tem que dar abertura para Os eles jovens perguntarem são de de tudo. que idade na tua turma? Na minha, aí é a juventude mais... Eclética. Tem de 14 a 38. Não é mais juventude, né? Que jovem é esse de 31? Quer participar? A idade. É porque eu sou um pouquinho antes. Ele tá com 13 ainda. Eu costumo dizer assim, olha, é importante que a família entenda que a evangelização da infância e da juventude é um projeto coletivo. Acho que essa mensagem precisa ser passada. A Casa Espírita também precisa entender que é um projeto coletivo. Não é o abandonar a criança lá, ou o jovem lá e deixar... É um passatempo. É um projeto coletivo. É um projeto coletivo da família, é um projeto coletivo da comunidade espírita, é um projeto coletivo entre os pais e os filhos, ou o filho ou a filha. E eu costumo dizer assim, se nós não respondemos aos questionamentos dos jovens, das crianças, dentro de casa ou na casa espírita, elas vão procurar em outro lugar. Com certeza. Então, não é uma questão de controle. Vou controlar aqui, vou fazer uma lavagem cerebral. Não. A gente prefere que a criança obtenha a resposta em outro lugar ou prefere que a resposta venha através de nós? De uma forma mais lúcida, mais trabalhada, mais consciente. Porque essa é a grande dificuldade, né? É importante que nós, enquanto evangelizadores, enquanto trabalhadores de uma casa espírita, enquanto pais, a gente tenha esse papel ativo e firme de ensinar, né? Eu acho que é essa questão que a gente precisa entender. Porque quando eu era jovem e quando eu comecei como evangelizador de juventude, havia muita resistência em torno de temas sensíveis. Por exemplo, sexualidade. Conversar sobre sexualidade dentro da evangelização de juventude espírita. Ave Maria! Eu já ouvi absurdos, entendeu? E como jovem e como evangelizador, eu disse, peraí, se a gente não puder conversar sobre isso de forma segura, consciente, honesta, o jovem vai obter essa informação em outro lugar, e às vezes esse outro lugar não é a melhor fonte. A importância da relação de confiança que a gente tem que ter, né? Porque também na comunidade, volto a falar da comunidade escolar, né? Esses dias a gente estava falando lá que, assim, quem é a pessoa, muitas vezes você vai perguntar assim a um aluno, quem é a pessoa que você consegue se abrir mais, que você conversa mais sobre a sua vida. Às vezes é o porteiro, às vezes é o auxiliar da coordenação, não é? E o quanto, assim, é importante, enquanto escola, a gente ter essas pessoas com essa consciência de que podem ajudar de alguma forma, assim como os trabalhadores da Casa Espírita. Porque mesmo eu não trabalhando na evangelização, eu posso ajudar a evangelizar. De diversas formas, né? Sim. Hoje mesmo nós tivemos capacitação e o que eu mais digo, gente, no dia da capacitação, não é para estar só evangelizador aqui. Muito pelo contrário, eles precisam estar livres
para Exatamente. capacitação, e os que não são evangelizadores precisam Dar esse estar aqui suporte. para dar esse suporte na cozinha, ali, outro, nas crianças. que Assim estão como nas ali. atividades ordinárias, né? Também. No dia a dia. Então, a construção dessa relação de confiança, claro, a gente precisa sustentar isso nos pais, né, naquelas pessoas mais próximas, porque a gente está falando, vai chegar num tio da evangelização, vai chegar numa pessoa lá no atendimento fraterno, mas, primeiro, a gente não sabe como essas pessoas estão capacitadas, porque eu já ouvi casos de pessoas, de jovens que foram atendidos na casa espírita por atendentes fraternos, com ideação suicida, por exemplo, e o atendente fraterno olhar para o jovem e dizer, mas você, rapaz, espírita de berço, você está com um pensamento desse? Então, olha como a gente tem uma responsabilidade nisso, nessa formação, nesse acolhimento, porque o jovem, ele entrando para numa situação dessa, ele sai pior do que quando ele chegou. Sim. Né? E perdendo ali mais uma relação de confiança. Se ele está com esse pensamento sobre mim, aqui eu não venho mais falar. Né? Então, relação de confiança a gente precisa construir, né? Com os filhos, com os sobrinhos, com os evangelizandos, para que de fato a gente possa ajudá-los espiritualmente e moralmente falando. Muito bom. A gente, quando o jovem ele vem com uma demanda, a gente precisa perceber que a demanda, ela às vezes ela vem só superficial, ele está ali trazendo só o ar. Só que ele traz o ar, com a pergunta inicial, para ver se você consegue responder, e aí, depender de como você o recebe, ele vai dizer o B, vai C, D, E, e vai tendo uma relação de confiança segura e vai te passando aí mais informações. Mas se ele não percebe isso, ele vai dizer, cara, aqui eu não volto, porque se eu falar isso aqui, ele vai ficar chateado comigo, se eu voltar para cá, ele vai me julgar dessa forma. Então, a gente precisa estabelecer a relação compreendendo melhor a situação. Por exemplo, o Denis estava falando da capacitação. Hoje eu falei com os evangelizadores de que a gente precisa perceber que a casa espírita, naturalmente, vão ter poucos evangelizadores. Né? A gente precisa trazer mais pessoas. O evangelizador que está ali comprometido, geralmente tem 2, 3, né? Ou um que está comprometido, e os outros estão ali querendo ainda entender esse papel de evangelizar. Ele não sabe ainda, não entendeu ainda. Então demanda um tempo. Mas você também ali na casa espírita, você tem alguém que gosta de fazer crochê. Sim. Você gosta de alguém que sabe fazer o amigurumi. Então você convida essa pessoa, olha, você sabe fazer crochê, não sabe? Você não quer ajudar a fazer uns personagens aqui para eu contar uma historinha na evangelização? Olha, você pode pegar aqui ó, o personagem da Turma da Mônica, você pode fazer esse André aqui no Dedoshi? Ah, eu acho que eu consigo, pronto. Já vai te ajudar. Aí esse aqui, a pessoa já sabe costurar, costura uma roupinha para um personagem. Ó, você vai fazer isso aqui do feltro. Então você vai trazendo pessoas que não são naturalmente da evangelização, mas que eles ali fora vão ajudar em muito a evangelização. Sim. Por quê? Porque eles não sabem. Música. As casas espíritas que têm mais crianças são lugares que tem alguém que toca. Sempre tem 2, 3, 4 pessoas que tocam. Tem casas espíritas, eu vi uma experiência em Guaxupé. Tem casas em Guaxupé, Minas Gerais. Tem várias salas espíritas. Toda sala espírita tem alguém que toca. Toda sala da evangelização tem pelo menos uma pessoa que sabe tocar uma música. E toca violão. Então vai lá, leva o violão e toca. Toda sala espírita. Você imagina isso? Como esse lugar não é animado, cheio de energia. Então, porque todo mundo lá sabe tocar. Não, ele foi conquistando. Foi trazendo uma pessoa, foi trazendo outra. As 2 sabiam, ensina uma outra que está interessada em aprender. Então, os jovens, muitos deles querem aprender a tocar violão, querem aprender a tocar um outro instrumento. Então, é a oportunidade de você convidar. Traz pessoas de fora, faz um intercâmbio, como foi feito aqui. Pô, trazer uma pessoa lá que mora lá em Minas Gerais para vir aqui para Paraíba, participar de uma atividade da federação, né, com os pais e participar de uma capacitação aqui. Então, você tem que fazer os intercâmbios, porque vai reforçar aquilo que vocês já estão trabalhando aqui. Né? É importante a gente trabalhar com os pais, porque somente a aula de evangelização e não tratar os temas com os pais, aí vai ficar um buraco. Porque se você fala sobre caridade com as crianças, mas se você não falou sobre caridade com os pais, não vai ter eco. A criança vai falar sobre o assunto e o pai não vai entender. Não é porque o pai é ignorante, não. É porque o assunto não foi conversado na ótica da doutrina espírita.
E às vezes não é fresco. Então, se você toca na mesma época, tá fresco na memória. Então, os dois podem se envolver. Ah, filho, você gostou dessa atividade? Pô, que legal. Aí, por exemplo, uma atividade, a historinha do livro. Você viu a historinha do livro da Turma da Mônica? Então, quer dizer que eles se juntaram para doar roupas, doar brinquedos para as crianças que estavam com as casas alagadas, que perderam tudo. Poxa, que bacana. O que você acha? Você não tem uns brinquedos velhos aqui, não? Você não quer doar lá para casa espírita? Você não tem um sapato aí que você pode doar? Não é sapato, não é aquele sapato furado, não, tá? É aquele sapato que você não usa mais, que tá novinho, mas você nunca usou. Vamos lá doar. Então você coloca, exercita na prática o que é a caridade, o que é aquele tema que foi trabalhado na Casa Espírita. Muito bom. Alan, eu queria agora trazer um tema que é relacionado à nossa conversa de hoje, que é a respeito do Evangelho Lar. Quando a gente era criança, a gente não tinha muito apoio para fazer o Evangelho Lar, né? Cerca de 10 anos apareceu um cara bem criativo e resolveu um problema das famílias, que é fazer evangelho lá com criança, Sem dúvida. com a Turma da Mônica. E aí eu queria aproveitar e falar sobre a importância do evangelho lá, né? A gente tem aqui a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma das mais utilizadas, é uma obra básica aqui da doutrina e que a gente utiliza muito no evangelho lá, que é uma obra referência para todos nós, mas que também pode ser auxiliada por outras obras. E eu queria que você falasse, aproveitasse para falar sobre a sua obra, as suas obras, o seu trabalho, não somente a que já está aqui na nossa frente, a gente já pode comprar, graças a Deus, como aquelas que estão vindo aí. Fala pra gente um pouquinho. Perfeito. Ô, Alan, e só complementando aqui, que eu sou da mesma época, né? E aí, quando ele falou, eu fiquei lembrando, assim, do Evangelho lá em casa. Não é? Com mensagens de Marco Prisco, o som lá tocando, aquele negócio bem... Hoje em dia, a gente diria bem sério, né? Ali com meu pai, minha mãe e os 4 irmãos lá. E o quanto hoje a gente tem isso aqui para oferecer, né, aos filhos, aos sobrinhos. Dá para fazer um evangelho mais lúdico, né? Então a gente pode trazê-los de uma forma muito mais interessante, né, do que aquela gente ficava ali se encostando, querendo dormir, um né? saco, um tédio. E assim, claro, hoje a gente vê a importância daquele momento, sim, porque até hoje a gente tem as lembranças, tem a marca de muitas mensagens, de muito o que foi discutido ali naqueles momentos em família, mas hoje a gente avança, né? O tempo vai avançando, a sociedade vai avançando e a gente vai vendo, de fato, o quanto isso vai melhorando, né? Então, é uma riqueza realmente que a gente tem hoje, que a gente precisa aproveitar. Graças a Deus, isso é uma riqueza imensa. Ó, vocês falando disso, eu já vi tanta gente nas palestras, né, nos eventos que a gente, nas viagens, falando assim, nossa, mas minha mãe fazia com o livro tal, com o livro tal. E eu fico lembrando assim que, cara, como foi importante que seus pais puderam fazer com vocês, né? A gente fazia com o Neo, eu lembro que a gente usava o Neo Lúcio. O Neo Lúcio, a agita cristã, né? Então, assim, exatamente. é importante, não é que era velho, claro, assim, qualquer coisa, daqui a um tempo até de repente o pessoal as crianças de hoje, daqui a uns 20 anos, sei lá, as crianças daqui a 20 anos vão dizer, nossa, mas vocês fazem com a Turma da Mônica? Exato. Mas não tem acho uma das maiores riquezas culturais do Brasil, é a Turma da Mônica. Eu acho que vai durar um pouquinho mais, mas é interessante quando a gente apesar de ser um material que é mais antigo, mas é um material que nos ajuda, nos ajudou, né? Então, eu sempre que não perdeu seu valor porque chegou a obra Isso, exatamente. Pelo contrário, multiplicou. Exatamente. É como se fosse assim, se não tivesse aquilo, talvez a gente não tivesse isso. Exatamente. Entendeu? É a mesma coisa. Quando saiu o livro da Turma da Mônica, muita gente ficou assim, nossa, agora a pessoa só compra o livro da Turma da Mônica, os outros livros estão parados aqui. Não, mas depois disso, o que aconteceu? A quantidade de livros da Turma da Mônica só são 10. Então, depois que você lê os 10, e vai parar de ler? Não, você vai dar mais. Então, você oferece as outras obras, né? Você tem tantas obras espíritas. Ó, tem da editora Fergues, da FEB, da La Chatre, da Boa Nova, da Petit, da ID. São muitas. Então, a gente pode sempre trabalhar esse material. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei do livro da História da Caridade. Então, você faz a leitura... Né? E claro que a criançada, quando você faz a leitura do Evangelho, eles querem as particularidades da turminha, né? Então aqui, a Magali dando comida para outra pessoa. É algo realmente impressionante. Falou Cebolinha. Você tem que falar helado que nem o Cebolinha. Porque é isso que eles estão esperando. Exatamente. Então, às vezes, o pessoal usa fantoche, usa dedoche para ilustrar ainda mais. Né? Na hora de fazer a sonoplastia, pum, pá, play, tum. Isso também as crianças gostam. E você vai ilustrando. No final da historinha, você faz assim.
Você pergunta pra criança, e aí, filho, o que você acha que a Mônica fez? Foi legal? Aí ele assim, nossa, achei legal. Vai refletir. Ela levou a roupa lá pra doar, né, pai? Muito Pô, bem. que legal. Ah, mãe, e aqui, filho, o que você acha? O que você faria se você estivesse no lugar da Magali? Você levaria a sua comida, tudo que você mais gosta? Ou comeria daria, igual ela comeria ou comeria tudo? Aí ela fala, ah, não, eu acho que eu comeria. Ah, não, eu acho que eu doaria. Então você começa a perceber quem é aquele espírito que está convivendo com você. Sim. Diante da resposta dele. Não julga de primeira. bom. Você primeiro ouve, acolhe. Ah, eu acho que o que o Cebolinha fez foi engraçado. Eu fiz bullying com a Mônica, eu brinco, chamo da Mônica dentuça e baixinha. É. Ah, eu achei engraçado. Achei engraçado. Mas se você estivesse no lugar da Mônica, como é que você se sentiria? Aí é diferente. Você não precisa julgar, você só deixa ele se sentir no lugar dela. Mas uma das coisas mais interessantes, por exemplo, da obra do Meu Pequeno Evangelho, eu chamo Meu Pequeno Evangelho que eu chamo a coleção, não sei se eu tô certo. Meu Pequeno Evangelho a coleção, é o primeiro, e aí virou uma coleção Virou do uma Pequeno coleção, Evangelho, é. que são os outros. Né? Porque gera identificação imediata no adulto e na criança. Exato. Porque chama tanta atenção que gera essa identificação imediata. O adulto que foi criado, por exemplo, lendo gibi da Turma da Mônica, Sim. porque pega meus pais também, meus pais foram criados assim, lendo gibi da Turma da Mônica. E na gente, e nas crianças que estão chegando hoje, que já estão acostumadas com esses personagens. Isso é muito importante, você tá falando. Porque eles já conhecem da escola. Isso. Eles vêm na escola. Você é professor, você sabe. Você usa personagens, você usa o Garfield, usa outros personagens também mais modernos. Isso. Mas quando as crianças já estão acostumadas a ver todos aqueles personagens na parede, nas provas, nos desenhos, nas atividades, eles vão se identificando de forma mais fácil com as historinhas, né? E aí o Evangelho no Lar, ele tem esse detalhe especial. Por quê? O Evangelho no Lar, ele é feito com os adultos, sempre feito com os adultos inicialmente. Mas aí você quer incluir a criança. Como é que eu faço? Bem, se você quiser, você pode incluir a criança junto com o Evangelho, junto com os adultos. Mas o ideal é você ter um dia só para eles, só para as crianças. Porque você vai ter 2 evangelhos. Olha que maravilha. O que é melhor do que um evangelho no lar? 2. Então você faz o evangelho no lar seu, você conversa com seu marido, com sua esposa, seu pai, sua mãe, seus filhos, né? Com outras pessoas, e depois você tem um dia só da criança. Aí terminou, vai conversar sobre o assunto, terminou, você pode deixar uma folha em branco para depois ele ficar livre para escrever, desenhar sobre o que ele leu. Então a mensagem vai ficando. Então, às vezes a pessoa quer fazer tudo num dia só. Que tal 2? Faz 2, é melhor. Pelo menos eu digo que na prática, para mim, foi melhor. Porque meu filho, quando eu estava aprendendo a ler, demorava mais. Então o evangelho que demoraria 20 minutos, demorou 40. Né? Então, olha só quantas possibilidades. Né? Que a gente possa fazer muito, utilizar e muito fazendo o evangelho no lar. Gente, eu queria ficar aqui a tarde toda conversando, à noite, se pudesse. A gente queria, né, o tempo que fosse possível. Mas a gente tem um tempo limitado, então a gente queria agradecer de coração a presença de Denis e a presença de Alan Mitchell, que veio lá de Minas Gerais para conversar com a gente sobre evangelização espírita, infanto juvenil. Então queria agradecer que você pudesse dar as suas palavras finais para a gente encerrar nosso episódio com chave de ouro. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o convite de vocês para que a gente pudesse estar aqui. Quando você soube que a gente estaria aqui, você já fez o convite. Eu fiquei muito feliz porque você já tinha conversado sobre essa possibilidade há um tempo. Agradecer à federação, né, por poder proporcionar, para poder investir nos temas da família, porque não é só o tema da evangelização. Novamente, enquanto a gente pensar que é só evangelização, a gente não entendeu. É o tema da família, porque a família é a estrutura da casa espírita. Se tirar a família, quem que sobra? Né? Se tirar um pai, tirar uma mãe, qual é o papel nosso? Bem, o meu papel e do Denis e o seu, nós somos filhos de alguém. Sim. E somos irmãos de alguém, muitas vezes. Nós somos primos de alguém, temos vários papéis. Sim. Somos maridos de alguém, somos esposas de alguém. Então, nós temos diversos papéis. Então, somos todos partes e membros de família. Muito bem. Então, a família é essencial para a gente entender. Porque a gente fala assim, o papel principal é a família é a coisa mais importante. É porque a gente não entendeu ainda. Não pode ficar só no discurso teórico. É entender que é importante, sim, termos nossa família cada vez mais forte. Porque na hora que a gente precisar, a gente vai recorrer a quem conhece a gente. Né? E é importante também que em algum momento a gente vai estender a mão para um membro da família que vai precisar da gente também. Muito bom, muito bom. Gente, esse foi mais um episódio do Regenera Podcast. Mais uma vez agradecendo aqui a presença de Denis Medeiros e de Alan Mitchell. Fique com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. E
E quando a gente surgiu em 2016, a gente determinou muito claramente o que a gente queria. A gente queria ter uma empresa forte, uma empresa com uma marca consolidada, mas que principalmente entregasse para os clientes um produto melhor, num preço acessível. E aí em 2016 a gente bateu o primeiro prego na madeira e oficializou a Colinas Engenharia. Com o tempo, a Colinas ela buscou sempre empreendimentos maiores. Então saiu do Colinas Village de 20 apartamentos. Em seguida a gente produziu o Portal das Orquídeas com 16 apartamentos, porém com área de lazer maior. E em seguida veio o Portal das Bromélias com 32 apartamentos. E a gente pode dizer que a Colinas é uma das poucas empresas de Campina Grande, uma das poucas empresas do mercado paraibano e, por que não, do mercado do Nordeste, que investe efetivamente em tecnologia de construção. A gente trabalhou inicialmente o sistema construtivo laje nervurada, depois a gente passou por outros empreendimentos com blocos de alvenaria estrutural e agora com o Portal das Palmeiras a gente está trabalhando com o sistema de paredes de concreto moldado em loco. Então a gente durante esse período, 2018 até aqui, a gente já teve grandes mudanças, tanto na parte administrativa quanto na parte de inovação, na parte de engenharia. Normalmente você quer melhorar a tua construção, para isso você aumenta muito o custo, você repassa esse custo para o cliente não tem condição de pagar esse custo mais alto e esse ciclo não tem fim. Se você não tem a capacidade de investir em tecnologia, em gente, no ser humano que vai te ajudar a construir isso, e em um processo efetivo, isso de fato demanda muito investimento mental, humano e de capital. Se você tem essa capacidade de fazer isso, você consegue sair desse ciclo. E a gente viu essa possibilidade, realmente investiu nisso, entendeu que era o momento e nós conseguimos. O grande objetivo da Colinas, como construtora, é entregar um produto popular e com várias outras qualidades. Não é porque é popular que vai ser feito de toda forma. Hoje a Colinas ela conta com vários sistemas de obra, tanto para controle como também para fiscalização. Então é interessante que a gente vê o crescimento da empresa, principalmente no que diz respeito a processos internos, né, de organização de documentos, organização financeira, de melhorias de processos internos, de implementações de sistemas. E trabalhar num ambiente desse que nos permite aplicar melhorias, buscar novos métodos, que possam sempre, no final, nos dar melhores resultados, isso motiva muito os seus colaboradores. Então, se parar para pensar sobre o crescimento da empresa, né, a gente pode considerar um crescimento exponencial. Né? A gente não tem um crescimento linear. A gente começou com empreendimentos muito pequenos na cidade e hoje a gente já está com empreendimentos que se comparado a empresas de longa data. Né? Não, a Colinas, sem dúvida, eu costumo dizer aqui no ambiente de trabalho que a Colinas é uma mãe, né? Então, representa meio que a figura de uma mãe no ambiente profissional, digamos assim. Se eu puder dizer dessa forma, seria basicamente isso. E a Colinas é isso. Crescimento constante, com pessoas que amam o que fazem e mais do que isso, pessoas que sabem o que querem. Então, essas três palavras resumem bem o que é a Colinas. Desafio constante, resiliência constante e orgulho no final da linha. Orgulho pelo produto que a gente entrega.